Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Gente, eu tô aqui na sala de casa, quietinha, porque o Lucas tá dormindo, como sempre. Tá bagunçado o quarto dele, cheio de brinquedo, a sala também tá com um pouco de brinquedo, aí ele acordando, ou mais tarde eu vou fazer ele guardar os brinquedos. Bom, vamos ao que interessa. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro que eu estava lendo, que eu já falei pra vocês que eu, eu tenho assinatura da TAG e tal. E hoje eu vou falar do livro que no último vídeo, no primeiro vídeo da TAG, do início do canal, eu falei pra vocês, eu tinha mostrado o livro que chegou do mês de janeiro, o Planner de 2022, e eu tinha falado que eu estava lendo um livro, que por enquanto eu não ia ler aquele lá. E eu vou falar hoje sobre a minha reflexão sobre o livro, o que eu achei do livro. Vou também contar um pouquinho sobre o livro. O livro é muito legal, tem vários desenhos. Então eu vou falar mais basicamente um pouquinho de coisa sobre o livro. Bom, gente, eu sempre deixo as coisas do meu lado aqui porque desse livro que eu tô lendo veio esse livro aqui e veio esse em brochura, que são histórias que não foram feitas em outros países, mas não chegou a ter edições no Brasil. Então, esse aqui é a edição exclusiva do mês de dezembro. Gente, hoje o vídeo vai ser um pouquinho curto, não vai ser tão comprido, porque vai ser mais basicamente para falar do livro. Aqui está o livreto, como todo livro da TAG, fala sobre o autor, fala sobre o livro que ele escreveu, a próxima edição. Eu li, só que eu não lembro muito o que está escrito aqui. E já faz uns dias que eu terminei de ler o livro e tal. E hoje eu vou falar desse livro aqui, O Mapa de Sol e Estrelas, que eu falei pra vocês que eu tava lendo. Dentro dele tem alguns... Opa! Caiu o marca-página dele aqui. Dentro dele tem alguns desenhos que eu gosto bastante. E em cada capítulo tem um mapa da... Gente, eu acho que é da Síria. Da Itália, do Egito, da Síria. Então, em cada capítulo que você vai iniciar, tem sempre o mesmo mapa, só que fala dos lugares que os personagens passaram até terminar a história. Bom, o livro, ele fala de uma jovem síria que nasceu, os pais foram para Nova York, eles eram sírios, criaram as duas irmãs mais velhas na Síria e quando a mãe dela estava grávida, eles foram para Nova York para ela ter a filha lá. Então ela nasceu em Nova York. Ela tem, eu não sei como dizer, mas ela nasceu lá e tem, ai gente, eu agora esqueci o nome. Falou aqui no livro, mas eu esqueci. E aí os pais dela vivem lá até os 12 anos, que é quando o pai dela falece. Ele adoece, fica muito doente, então quando ele falece, a mãe resolve voltar com ela e com as irmãs para a Síria, para sua... da onde elas vieram. E ali, gente, esse livro também retrata muito assim, muito o que está acontecendo nos países de fora. Guerras, tráfico de pessoas, abuso de menores. Então aqui se fala muita coisa sobre o livro. Gente, eu tô suando porque aqui em casa tá calor. Aqui é quente. Então aqui fala muita coisa assim que é o que tá acontecendo atualmente em outros países. Então elas estão lá vivendo a vida delas e um dia, quando o tio adotivo vai jantar na casa delas, lá eles têm uma tradição que toda data de falecimento de algum familiar, eles fazem um jantar para lembrar daquela pessoa. Então nesse dia
o tio dela, o tio adotivo, vai na casa dela para esse jantar, só que é do filho dele, que faleceu. E aí, no meio do jantar, eles conversando, cai uma bomba na casa dela. Aí começa todo aquele desespero que a gente sempre vê passar na TV, em jornais e tudo mais. Aí a mãe dela decide, junto com o tio dela, sair da Síria. Sair da Síria não, sair de Homs. Eu vou ver aqui. Sair da Síria, da cidade de Homs, onde elas vivem atualmente, pra chegar. Gente, eu tô vendo aqui os capítulos, porque cada capítulo novo tem o lugar onde elas estão e o lugar onde elas estão passando. Ele sai da Síria para chegar em Celta. Agora, vendo aqui. E aí começa todo um trajeto que várias pessoas tiveram que fazer para emigrar para outros países. Aí no meio da história são resgatadas por uma pessoa que tem filhos também. Aí essa pessoa ajuda elas. A irmã dela, como a bomba caiu na casa dela, a irmã dela acaba caindo pedaços de metal no braço dela. Então ela teve que passar por cirurgia e começou a acontecer muita coisa, gente. No começo do livro, eu não estava prestando muita atenção ao que estava acontecendo. Mas no decorrer que eu ia lendo o livro e tal, eu ia entrando na história, ficava torcendo para coisas boas acontecerem, coisas ruins não acontecerem, mas acontece, gente. Sempre vai acontecer as coisas ruins. Aí nisso, ela, por conta do que aconteceu, ela acabou tendo que raspar o cabelo, porque, gente, acontece de tudo nos outros países. E no meio do livro, a mãe pede para ela e a irmã mais velha irem comprar cordeiro para fazer aquele jantar em lembrança do pai delas. Nisso, quando ela sai da loja com a carne de cordeiro, 2 homens pegam a irmã mais velha dela e tentam abusar. Isso eles não sabiam que ela... eu vou falar o nome da personagem aqui, porque vai ficar assim muito estranho não falar o nome. O nome da personagem... Gente, são 2 histórias assim separadas por séculos e eu tô falando da primeira. A Nur, que é a menina que teve que raspar o cabelo por conta de infestação de piolhos que ela teve. Os rapazes acharam que era um garoto, então eles não pegaram ela, pegaram justamente a irmã dela e tentaram abusar. Nisso, o tio dela vem e socorre as duas. Aí acontece muita coisa, elas tentam ir para outro país de barco, o barco afunda, acontece muita coisa, elas vão para campo de refugiados. A mãe e a irmã mais velha têm que correr pro hospital porque a irmã dela mais velha se chama Ruda e a irmã do meio se chama Zahra. Eu acho que é assim que se pronuncia os nomes. A irmã dela, Ruda, começa a passar muito mal durante a viagem e a mãe tem que levar pro hospital. E ela e a irmã do Zahra fazem o trajeto de barco. Só que nisso aí o barco é bombardeado, aí as duas quase afundam junto com o barco, só que elas conseguem se salvar. Isso elas já chegando quase em Celta, e elas passam por tanta coisa as duas sozinhas. Ela aprende novos idiomas, ela aprende novas culturas, conhece pessoas diferentes. A irmã dela do meio se apaixona. Aí ela e a irmã vão para um campo de refugiados no final da história. E lá ela começa a se perguntar por que ela foi para lá, por que elas chegaram tão longe e não conseguiram encontrar o tio, que a mãe dela tá levando elas para um tio delas, irmão do pai, irmão mesmo do pai delas, porque ele ajuda pessoas refugiadas. Então,
ela tava com isso, mas ela não contava para ninguém, não contou para ninguém, porque ela tinha medo de a pessoa errada descobrir que estava levando as filhas dela para esse tio dela. Só que ela iria junto. E nisso, a mãe dela sempre fazia mapas. Mas assim, ela não escrevia nomes, ela colocava cores, só cores. E quando o Nur e Zahra estavam dentro do barco, a Zahra não entendia o porquê das tintas. Só que quando o Nur era pequena, a mãe dela fazia jogo das cores com ela. Tipo assim, para cada letra era uma cor. Então, eu não vou lembrar as cores aqui, gente. Mas o H era marrom, o S era vermelho e assim ia. E foi assim que ela conseguiu entender os mapas da mãe. Só que ali ela ficou tão chateada com tudo que estava acontecendo que ela começou a arranhar o mapa. E nisso, cada capítulo do livro, eu vou até abrir para vocês verem aqui. Cada capítulo ele tem tipo um desenho da onde elas estavam, para onde elas iam, e tem um texto da mãe. Então na verdade é uma carta. Essa carta da mãe delas era sempre ao pai delas, só que é tipo contando a história delas, de tudo que elas passaram e elas não sabiam que estava ali no mapa. Foi só arrancando as tintas que elas descobriram. Aí, gente, elas conseguem chegar em Celta, encontram um tio, porque a mãe dela tinha um colar que tinha um pedacinho de azulejo azul com branco da casa onde ela morava com o pai das meninas, em Celta. E foi assim que Nur conseguiu achar a fonte da casa que era dos pais. E eles se encontram, a mãe tá lá, a Ruda, que é a irmã mais velha, tá lá também, só que como ela acabou passando muito mal, tiveram que cortar o braço dela, porque ela tava com uma infecção tava quase generalizada, e tava indo pro coração, então os médicos acharam melhor tirar o braço do que deixar ela acabar morrendo por conta disso, porque ela tava com um osso de metal, então não deu muito certo. E, gente, no livro tem duas histórias. Essa foi a história da Nur e eu vou contar a história da Rábia. Eu acho que é assim que se fala o nome da personagem. Gente, a história da Rábia é quase a mesma história da Nur. Elas vivem as mesmas coisas, só que a Nur é muitos séculos antes a Nur não, a Rábia é muitos séculos antes da história da Nur. Então, na história dela, ela e a mãe são muito pobres, o pai é falecido, o irmão viajou para trabalhar. E nisso ela quer ajudar a mãe dela de alguma forma. E para ajudar, o pai dela contava histórias de um grande cartógrafo que existiu na época deles. Mas esse homem era vivo ainda. Então ela queria ser discípula daquele cartógrafo. Ela decidiu raspar os longos cabelos dela. Aí ela foi atrás desse cartógrafo, procurou lá na feira onde sempre tinha e encontrou um homem. Aí ela disse que queria conversar com esse cartógrafo e o cara foi fazendo perguntas muito assim. Você tem que pensar muito para poder responder. E ela foi respondendo, ela pensava muito antes de poder responder e ela acertou todas. E ela viajou com esse cartógrafo. Oi, mãe. Gente, o Lucas acordou. E calma, mãe. Oh, meu Deus. E olha só. Oh, ele tá suado, gente. Ele tá com calor. Oi, mamãe. Olha, cala de sono. O quê? O que você quer? Água. Gente, eu vou pausar o vídeo aqui rapidinho e já volto pra continuar a história pra vocês, porque ele me pediu água. Gente, voltei. Dei água pra ele, enchi a garrafinha de novo e agora ele tá vindo aqui.
Bom, gente, continuando a história. Ela viaja com esse cartógrafo até a corte do rei Rogério, que é o rei que tem no livro. No meio da história, eles têm... Vamos ver aqui, não. Eita! Eles têm a missão de... O cartógrafo, ele sempre fez muitos mapas para o rei Rogério, só que ele tinha a missão agora de concluir esse mapa, ou seja, passar por lugares que eles nunca passaram. Então aí eles começam sua grande aventura, aí conhecem dois, mas nessa viagem ele leva outro jovem junto para aprender as coisas com eles. E no meio da viagem eles conhecem um outro jovem que na lenda deles havia um pássaro gigante, branco, enorme, com olhos da cor de esmeralda com meio arroxeado. E esse pássaro vivia aterrorizando as pessoas daquelas regiões. Então, um rei mandou o seu contador de histórias, porque esse contador de histórias contava as histórias assim muito que parecia que era muito reais as histórias, e mandou ele lutar contra essa grande ave. E se ele não fizesse isso, sua mãe e sua irmã continuariam presas. Gente, esse rei prendeu literalmente a mãe e a irmã desse rapaz. Foi aí olha só, tô na primeira história ainda, gente. Foi aí que Rávia conheceu... Ai, eu não lembro o nome do carinha, gente. Pior que tá aqui no livro. Candum. Que foi, mãe? Ele tá chorando. Ela conhece Candum. Ela achou, por ele estar muito tempo ali tentando lutar com essa grande ave, ele não quis voltar ao rei dele enquanto não acabasse com aquele grande pássaro. Só que ele não conseguiu, então ele queria que o Rock, esse é o nome da ave, que o Rock matasse ele, acabasse com aquele sofrimento. Então foi aí que Rávia e a expedição do cartógrafo encontrou ele. Ele parecia tipo um homem de meia idade, porque já fazia muito tempo que ele estava ali naquele deserto, tinha muita barba. Então quando os servos do rei Rogério, que era amigo do cartógrafo, cuidaram dele, deram roupas, alimento, tudo, e limparam o rosto dele, viram que era um rapaz muito jovem. Aí no meio do caminho eles acabam encontrando o Rock. Só que a Ravi, ela aprendeu muito cedo a se defender. O pai dela ensinava as coisas, contava as histórias, falava também sobre a história do Rock, e ela sabia que o ponto fraco do Rock era acertando uma pedra nos seus olhos. E aí eles acabam encontrando o Rock no meio da expedição do cartógrafo, e como ela sabia muito disso, dessas histórias que o pai contava, ela armou um plano com os amigos e deu certo, gente. Ela não conseguiu acertar literalmente no olho. A ave viu, o Rock viu ela mirando a pedra e tentou desviar. Só que no que ele conseguiu desviar, acertou aqui em cima do olho dele e o olho soltou. Soltou e ficou uma cicatriz no lugar. E nisso, o olho dele se transformou numa bola ocular verde de dia. Eu não sei se é de dia ou de noite, que ela fica verde e depois ela muda de cor, ela fica com tom arroxeado. Aí acontece bastante coisa, eles lutam contra... Eles não lutam, mas eles acabam mudando a rota por conta do deserto, que venta muito durante alguns períodos do dia. Acontece muita coisa, são presos por outras pessoas. O Lucas tá mexendo no miojo. São presos por guerreiros do faraó. Então acontece muita coisa, até... e ninguém sabia, ninguém mesmo, que ela era uma mulher.
Até que na noite que esses guerreiros do faraó prenderam eles para no próximo dia irem para a batalha contra outros guerreiros, que eles estavam procurando a expedição há muito tempo, porque eles tinham os mapas, eles tinham as anotações de onde passaram, então eles queriam exatamente o livro de anotações do cartógrafo e os mapas. Até que ela chegou em Candu, isso, o outro amigo dela que foi levado junto com o cartógrafo, que o cartógrafo levou junto com ela, eles entraram em duelo com esses guerreiros. Não, isso foi antes. Aí, na noite que eles foram presos, ela contou ao Kandun que era uma mulher. Nisso o cabelo dela já tinha crescido de novo e tal. E não, gente, eu acho que aquele amigo deles, eles foram presos e conseguiram fugir. Só que eu não lembro muito bem, faz uns dias que eu terminei de ler. Eu acho que foi Primeira Guerra, só que eles foram libertos pela guarda do rei Rogério. E, e aí, gente, depois que eles conseguem se libertar, ou eles fogem, aí eles vão para uma cidade e lá tem uma guerra que o amigo dela é esfaqueado pelo líder desses guerreiros. Só que as pessoas deixam eles fugir. Aí eles vão embora, enterram um amigo na direção em que a bússola indica para eles, rezaram pela morte do amigo e continuam sua viagem. Aí eu acho sim que é nessa parte que os guerreiros do faraó encontram eles de novo, só que eles estão na área de caça do rock, ou seja, numa parte de um deserto tem um local onde o rock vai para se alimentar de cobras enormes. E eles estão ali lutando e quando isso acontece, o rock aparece de novo. Aí começa tudo. Acho que é aí que os guardas do rei Rogério libertam eles e vão em direção ao barco, que é o último local da viagem até eles voltarem à corte do rei Rogério. Aí quando o Rock tá perseguindo eles, a Rávia tenta acertar várias pedras no olho do Rock, só que não consegue. Eles alcançam a embarcação do rei Rogério, são quase mortos ali também, só que é mostrado, o cartógrafo rasga a capa do livro e mostra o símbolo da corte, então eles vão embora em direção a essa corte do rei Rogério, só que o Rock tá atrás. Aí, gente, eu falo muita coisa, eu não sei se vocês perceberam, mas eu falo bastante coisa. Gente, vou ter que dar uma paradinha aqui e já volto pra vocês porque o Lucas tá mexendo nas coisas. Então, gente, continuando aqui que o Lucas tava mexendo nas coisas, aí a única opção dela era usar o olho do Rock, só que no meio, quando esses guerreiros do faraó prenderam eles, a expedição do cartógrafo, eu não lembro o nome do cartógrafo, eu não lembro o nome de todos os personagens, lembro mais dos principais. Quando eles estavam com esses guerreiros, conforme ela foi colocar a mão na funda dela, ela sentiu o olho do Rock esquentar e ela soltou no chão. E isso o líder dos guerreiros viu. Ele foi tocar naquela joia e escutou vozes de uma pessoa que faleceu. E nisso ele cortou aquele olho ao meio. Foi tão forte o estouro que deu que uma metade ficou presa numa rocha e a outra metade Rávia conseguiu levar. Aí ela usou essa metade do olho do Rock para acertar. E, gente, foi incrível. Parecia que eu tava na história. Ela conseguiu, com aquela metade daquele olho, acertar o olho do Rock. E nisso, o Rock acabou morrendo. Aí eles voltam à cor do rei Rogério, terminam o mapa, aí o rei começa a adoecer, mas mesmo assim o sonho do cartógrafo é dar
planisfério de prata para o rei, o livro das viagens deles e o mapa completo. E foi o que aconteceu. Mas, quando ele terminou aquele planisfério, na mesma noite o rei faleceu. E aí ele tinha um filho já, então o rei passou para esse filho dele. Só que os nobres daquela época começaram a colocar o povo contra o futuro rei. E nisso teve uma rebelião, entraram no castelo, queimaram tudo. Só que antes de sair do castelo, Rávia pegou o livro, um livro que ela tinha lido com o rei quando chegou ao reino, e o cartógrafo levou o livro que ele tinha feito para o rei e no livro tinha mapas também. E nisso Candu ficou para proteger ela. Bom, ele tentando proteger ela, ele levou uma flechada. E nisso a Rávia saiu desesperada, tentando voltar, e o cartógrafo não deixou. Só quando depois que ela voltou que ela viu que não tinha mais ninguém ali, que tinha o corpo. Um dos rebeldes disse que ele tinha sido queimado até virar cinzas. Aí ela saiu, pegou o livro que ela tanto gostou quando leu com o rei e foi embora. Nisso, ela conversando com o cartógrafo, eles estavam escondidos. Água pro Lucas. Top. Nisso, o Candu apareceu. Gente, de quando eles chegaram da expedição até esse incidente, foram 6 ou 7 anos. Então eles passaram muito tempo juntos. E conforme eles iam fazendo as coisas pro rei, o livro, o planisfério, os mapas, eles começaram a se apaixonar um pelo outro. Então, quando ele finalmente pediu ela em casamento, aconteceu isso e eles tiveram que fugir. Só que ele sobreviveu, porque aonde a flecha pegou, fez tipo parou de sangrar. Foi como se tivesse feito eu não sei como falar, gente. Como se tivesse feito um curativo ali onde a flecha passou. Mas ela tava no braço dele, não atingiu o coração, que foi o que os rebeldes queriam fazer. Aí depois que acontece tudo isso, gente, a Rávia, mais Candu e o cartógrafo voltam para a terra dela, que era em Celta. E era também onde o cartógrafo morava, com os pais antes de viajar. Gente, esse cartógrafo viajou durante 15 anos, fazendo seus estudos, fazendo seus mapas, até completar essa missão. Só que um detalhe muito importante, assim, que eu fiquei pasma, eu gostei bastante de saber disso, e também não entendi como poderia estar no mesmo lugar, as duas histórias poderiam estar no mesmo lugar aqui. Celta era o lugar onde o cartógrafo e Rávia moravam. E Celta era o lugar para onde Nur, as irmãs e a mãe estavam indo para receber ajuda do tio. E, gente, a casa do cartógrafo é a casa onde o tio dela atualmente mora. Então, ela passou praticamente pelas mesmas aventuras de Rávia, mas chegaram no mesmo lugar, a casa com o jardim, onde tem uma fonte no centro desse jardim. E foi assim que a Nur encontrou sua mãe, encontrou sua irmã, encontrou seu tio. Mas ela e a irmã, a Zahra, que é a irmã do meio, passaram por cada coisa. Bom, gente, falei demais sobre o livro, dei muito spoiler. Pra quem ainda não conheceu o livro, gente, eu gostei bastante do livro, não só pelas gravuras, mas pela história. As histórias aqui se baseiam no que está acontecendo realmente na Síria, nos outros países. Então, eu fico pensando, gente, e se isso nunca acabar para eles?
A gente tá aqui no Brasil, a gente briga por tanta coisa sem sentido e lá eles estão lutando para sobreviver, para poder ter sua terra de volta, para conquistar seu lugar. E quando eles vêm para outros países, às vezes são negada a moradia para eles. Então, eu fico pensando, e se fosse a gente no lugar deles? E se o nosso país estivesse passando pela mesma coisa que eles passam? Pode ser que tenha acabado essas guerras, pode ser que esteja continuando, mas o livro retrata realmente isso que aconteceu em outros países há alguns anos atrás. Eu não acompanho muito o que está acontecendo, gente. A gente tem a TV em casa, só que não tem como assistir ao que está acontecendo no mundo. Então pode ser que ainda tenha guerras pelo mundo, pode ter acabado, mas, gente, vamos tentar ser mais compreensível com essas pessoas. Gente, eles estão se refugiando em outros países porque não tem como voltar para a terra deles. É muito assim. Seria muito bom se toda pessoa se colocasse no lugar da outra. Gente, eles estão num lugar que não é terra deles, estão lidando com uma língua diferente, estão lidando com costumes diferentes, então vai ser tudo assim, tudo novo. Então, vamos deixar um pouco esse negócio de maltratar as pessoas de fora, de humilhar só por causa da sua cultura, da sua religião, da sua etnia, da onde veio. E vamos, como é que eu posso dizer? Vamos cuidar, vamos amar, vamos tratar bem, vamos dar um lugar, vamos dar emprego para eles. Tudo bem que hoje pra gente também já tá difícil de emprego, mas seria bom se a gente refletisse um pouco, parasse para pensar e ou ajudasse, nem que fosse dando um lugar para eles ficar, ou ajudasse doando alimentos, doando coisas para eles. Isso, isso tem que acabar um dia. Eu fico muito chateada assim. Gente, eu não consigo ter raiva das pessoas, é de mim. Eu não consigo ter raiva como outras pessoas. Se eu vejo alguma coisa acontecer, eu fico ali pensando, mas por que tá acontecendo aquilo? Porque o que gerou a briga, a rivalidade entre as pessoas? Eu era desse tipo de pessoa que não ligava muito para as outras, esnobava, dava risada da situação, mas depois do que me aconteceu, depois de eu quase não estar aqui, hoje talvez eu poderia não estar aqui com meu filho, com o meu esposo, com minha família, porque me aconteceu de eu quase morrer depois que meu filho nasceu. Eu tive um problema na cesariana. Não fui eu, gente, foi o médico que cometeu esse erro. Eu vou falar pra vocês depois sobre isso. Mas ele cometeu um erro que quase custou a minha vida. Então, depois disso, eu comecei a refletir muita coisa. Me falaram, você é muito boba, você vê as coisas,